Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao episódio número 2 do nosso Job Safety Podcast, aqui pela Safety Seeds. Agradeço aí a participação de todos vocês aí no nosso primeiro episódio, está sendo um sucesso. Ficamos muito felizes aí com a participação, comentário, interação de todos vocês. E para manter esse nível, né, hoje nós temos aí uma grande oportunidade de trazer mais um profissional aí de referência para a gente conversar de maneira bastante informal, né, para que a gente possa um pouco trocar ideias sobre a prevenção sobre o ponto de vista da prevenção de acidentes, né? E para isso, né, eu vou passar a palavra para o Ralph, lembrando, né, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Altair, né, e vou passar a palavra para o Ralph para que ele possa aí fazer a apresentação do nosso convidado de hoje. Bom evento a todos. Opa, legal, legal, Altair. Bom, primeiramente, bem-vindo aí ao nosso convidado hoje, né? Opa, obrigado. Trouxemos aqui, conforme a gente tinha programado e prometido a vocês, sempre um profissional diferente, igual o Altair já falou, né? E hoje trouxemos a figura aí de um mergulhador, né? Um profissional que vai estar, na verdade, representando todos os mergulhadores que atuam no onshore, offshore. Eu estou até aprendendo um pouquinho mais dos termos usados também na área dele, que não é minha área, né? É bom a gente frisar, o Altair também nunca foi mergulhador. A gente mergulhava em piscininha, assim, mas é só isso, né? Aí parou, né? Daí parou. Mas trouxemos aqui hoje o grande profissional da área do mergulho. Eu tenho o prazer de poder dizer que é um amigo meu mesmo. Conheço aí quando esse cara começou os mergulhos dele no riozinho, pegando ostra, pegando marisco, né? E as aventuras que a gente fazia, né? Então, a gente já via que o cara tinha as guelras, já ia ser um Aquaman mesmo. Ele nasceu para viver debaixo d'água. Mas isso trouxe para ele um grande conhecimento, né? E colocou ele como um profissional, que a gente coloca assim, os mergulhadores como os profissionais diferenciados que atuam numa atividade extremamente crítica, né? Bom, não vou falar muito, eu sempre falo demais, então vou me podar a falar, deixar a palavra para o nosso convidado Ederson Bazanella, grande mergulhador, e ele vai explicar, Ederson, conta um pouco aí sobre o que te levou, né, a querer ser um profissional da área do mergulho, sua carreira, seu currículo vivo aí, né? Passa um pouco da sua experiência no mergulho para a gente. Fica à vontade. Beleza, galera? Mais uma vez aí, obrigado aí por estar aqui na presença com vocês aqui, para poder estar falando um pouco da atividade de mergulho. Bom, eu ingressei no curso de mergulho no ano de 2009 para 2010 e, assim, o que eu tinha sobre mergulho, cara, é aquilo. Eu pescava, tirava uma ostra e tal, fazia pequenos trabalhos e sempre querendo me profissionalizar, né, na atividade de mergulho profissional. E aí eu fui buscar escolas, fui buscar qualificação e aí concluí o curso e ingressei na atividade no ano de 2010. Ingressei na atividade no ano de 2010 e de lá para cá eu estou até hoje. O curso para ser um mergulhador profissional tem qual carga horária, qual a duração dele? Cara, ele varia. Bom, por exemplo, quando eu fiz o meu curso de mergulho, se eu não me engano, a carga horária, assim, ao certo, eu não vou saber te precisar agora, nesse momento. Mas o curso ele durava em média de 2 meses e meio, de segunda a sábado, era das 8 da manhã às 4 da tarde. Entendi. É uma carga horária grande, né? Bastante horas, né, de treinamento. Positivo. Tem bastante assunto. O curso ele envolve fisiologia do mergulho, ele envolve física, a parte de aquacidade do candidato ao curso de mergulho, né? Então, né, tem uma gama de atividade muito grande e muita didática também. Legal, legal. E aí você começou, estudou, se formou, a aproximação, a gente vê isso muito assim em outras profissões, por exemplo, né? A pessoa se forma, mas aí a distância entre estar formado e conseguir uma vaga no mercado de trabalho naquela determinada função é complicada. Eu acredito que no mergulho, por serem não muitos profissionais, né? Você teve alguma dificuldade? Você conseguiu
se engajar? Conta um pouquinho mais aí da sua carreira. Cara, isso é uma regra geral, né? Para todo tipo de atividade, né? E no mergulho ela termina sendo um pouco mais complicada ainda. Porque o que acontece? O cara é aquilo, o cara vai para uma escola de mergulho aprender sobre se formar um mergulhador profissional, ele chega lá, ele vai aprender a mergulhar. Ele vai aprender sobre, como eu falei, sobre física, sobre fisiologia do mergulho, doenças descompressivas, tudo que ele precisa para ingressar na atividade. Agora, o trabalho em si, isso aí vem no dia a dia. E como em outras carreiras, a gente sabe como é que é quando um profissional sem experiência bate na porta de uma empresa sem ele ter uma experiência, sem ter uma bagagem. Então, ele vai ter que roer aquele osso igual todo mundo, no começo de uma carreira. Mas, assim, a pessoa insiste, chega uma hora que a porta do mercado se abre para a pessoa, e aí, como toda outra profissão onde o cara bota a dedicação dele, bota o amor pelo que ele está fazendo, o cara vai deslanchar e ascender na carreira. Só que, claro, sendo isso aliado o cara está buscando conhecimento, buscando qualificação, estudo, que é o mais importante, e aquela evolução contínua. Isso é uma base geral para qualquer carreira, né? Deixa eu aproveitar também e te perguntar, né? Muitas vezes as pessoas que não conhecem, né, o esforço, né, que você deve ter e ainda tem na sua carreira, obviamente, né? Para chegar onde chegou, né? Ou seja, como foi esse começo? Por onde você passou, né? Se pudesse aí contar um pouquinho aí de como foi aí esse início de carreira, quais as principais dificuldades, né? Aquilo que você for lembrando aí, né? Bom, todo início de carreira a gente sabe bem como é, né? Ela é conturbada, né? Você vai trabalhar, mas assim, eu fui uma pessoa que dei muita sorte no meu começo. Porque assim, o que acontece? Eu, quando cheguei na profissão, eu era porteiro de prédio. Eu trabalhava na portaria de um prédio. E fazia trabalhos esporádicos de mergulho, mas não era um profissional da área. Mas eu sempre tinha aquela tendência de querer estar buscando uma qualificação, querer ascender, viver disso, né? Então, foi aquela tal história, né? Pouca grana, trabalhando pra caramba, aí faz isso, faz aquilo outro, aquela ralação do cacete que parecia que não ia ter fim, aquela vontade de desistir. Beleza, consegui concluir o curso. Mas no começo do meu trabalho, como mergulhador profissional, eu dei foi como se eu tivesse ganhado na loteria, porque eu fui abraçado por pessoas. Quando eu cheguei, aquele cara que está... Nem sempre aquele cara que começa numa profissão, numa atividade, ele tem essa sorte. Eu posso dizer que essa sorte eu tive. São pessoas que são meus amigos até hoje. Eu comecei num segmento de mergulho, agora eu estou em outro segmento. A gente tem a nossa amizade até hoje, mas assim, foram pessoas que me abraçaram muito e me fizeram evoluir muito como profissional no começo dessa carreira. Ao contrário de pessoas que às vezes não têm uma sorte dessa. Tem pessoas que o primeiro contato dela na vida profissional, quando ela sai de uma formação, é bater com gente que não quer dar aquela força, não quer dar aquele apoio. E a pessoa acaba, às vezes, se frustrando ou desistindo. Eu fui muito bem acolhido, dei essa sorte aí no meu começo da minha vida profissional. Mas a sorte é assim, né? Se não tiver potencial, se não tiver comprometimento, se não agarrar a oportunidade, né? Que você pode tá dizendo que você teve a sorte de ter uma oportunidade, né? Agora, se você não agarrasse, você não teria o engajamento, não seguiria, né? Positivo, é aquilo, né? Tudo é com o seu esforço e a sua vontade, né? Isso é que vai fazer Porque a gente é avaliado o tempo todo, né? Como numa profissão, as pessoas estão olhando você e estão falando, pô, esse cara vale a pena a gente ajudar, porque ele está se esforçando e se dedicando, né? Perfeito. Qual foi o primeiro mergulho, então? O meu primeiro mergulho, cara, tem aquele lance que é a primeira vez a gente nunca esquece, né? Pois é. O meu primeiro mergulho como profissional foi fazendo dragagem. Dragagem, puxa. Dragagem. Essa é o carro-chefe.
Porta de entrada no mergulho, bem dizer. A porta de entrada. Se pudesse chamar de o trabalho mais pesado, o trabalho mais sujo, assim, do mergulho, seria esse? Não é? Não. Mas, assim, aquela coisa de tudo novo, aquela situação, aquele nervosismo, e eu não sabia direito o que ia acontecer, o cara me deu um briefing ali rapidinho, como funcionava o equipamento e tal, e, pô, foi de 0 a 100 em 5 segundos. Aí eu, caramba, agora o negócio é para valer, meu irmão. Eu segurando aquele mangote, aquilo funcionando, aspirando metro cúbico de lama pra caramba, e agora é para valer, cara. E aí o pega pra capar começou, cara. Aí, mas assim, repetindo, né? Meu amigo até hoje foi um cara que, pô, tava do meu lado, falou assim, ó, vai com calma. E aí, graças a Deus, deu tudo certo e estamos aí já na caminhada, aí já vai para 13 anos já, isso aí. No caso, então, esse mergulho, você falou de 2 segmentos, esse, quando você iniciou, era, como assim? Quais são os segmentos, né, do mergulho, no caso? É porque a gente tem o mergulho, que ele é dividido em 2 segmentos da seguinte forma. Existe o mergulho onshore, que é o mergulho de águas abrigadas, que são mergulhos que são dedicados para estuário, emissários submarinos, manutenção de usina hidrelétrica, captação de água, barragem, obra, ponte, essas coisas. São tudo mar interno, onshore, águas abrigadas. Certo. Agora, o mergulho offshore, ele já é dedicado a obras vivas no mar aberto. Então, já é uma categoria de mergulho de águas abertas. Já é mais para o oceano, já é um mergulho offshore, águas abertas. Certo. Então, eu comecei, quando a minha vida profissional começou, eu comecei no mergulho onshore, trabalhando em construção civil, emissário, ponte, inspeção em caixa d'água. Onde tiver água, o mergulho onshore está atuando. E aí, pode concluir. Aí o que acontece? Aí passei um tempo nessa categoria de mergulho e o que acontece? Aí eu hoje faço parte de uma empresa que se dedica ao mergulho offshore. Mas só que o mergulhador, ele é como é que eu posso deixar aqui a colocação? O mergulhador, ele vai ser sempre um mergulhador. Ele tanto faz para ele trabalhar no segmento onshore quanto offshore. Sim. Isso é o básico. O básico Isso. da profissão é o mesmo. Exatamente. E a gente deve explorar isso mais para frente, né? Que apesar da rotina ou da prática ou da técnica muitas vezes ser a mesma, né? Mas algumas peculiaridades, né? Por conta de características de cenários, né? Como, por exemplo, um mergulho offshore, acho que você vai abordar um pouco mais, tem características que envolvem a natureza e assim por diante, assim como o mergulho industrial em alguns ambientes que você já mencionou, né? Que também tem riscos específicos, né? Beleza. Então, voltando lá o caso, né? Como a gente estava respondendo a sua pergunta, como a gente estava falando no começo, mergulho offshore, águas abertas, mergulho onshore, águas abrigadas. O que vai mudar aqui nessa situação? São as condições geográficas e meta-oceanográficas, que aí vamos ter que adequar para essas situações. Por exemplo, mergulho offshore. Quais são as forças, os elementos que a gente vai lidar lá? A gente vai lidar com swell, correnteza e ventos. Ventos de mar aberto, swell, ondas. Então, é criado um procedimento para esse tipo de mergulho em questão. Onshore, a gente não vai ter, obviamente não como estamos em água abrigada, a gente não vai sofrer isso aí. Só que a gente tem outros cuidados para tomar no mergulho onshore, que é visibilidade, dependendo, você pode estar trabalhando numa água barrenta, que você não vai ver nada. Você vai ter questão de a correnteza de um rio, que pode ser muito forte. O meio líquido que você está mergulhando, que às vezes você vai ter que lidar com água contaminada, esgoto, ou você pode ter que fazer um mergulho numa água potável, que vai ser já a última... quando essa água vai ser liberada para o fornecimento. Então, são cuidados. Aí você não pode mergulhar de qualquer forma numa água assim, porque senão você vai contaminar.
Então, você tem que ter um leque para um segmento e um leque para outro segmento. Mas, portanto, os dois segmentos, eles têm que seguir a Norman 15 da Marinha do Brasil. Ou seja, ali vai ser a base de tudo, o alicerce. Mas, em cada segmento, as arestas vão ser aparadas para cada realidade e cada situação de cada mergulho. Nossa, achei bem interessante que você, quando fala da água ser contaminada, né, que nem a gente tem amizade, eu já vi uma foto sua lá mergulhando numa fossa, né, cara? Só tem a capacete assim, o resto é tudo, né, fezes, né? E assim, a roupa, ela é totalmente isolada, então você não tem, porque a gente na segurança, a gente chama isso de um risco biológico, você está exposto a um risco biológico, né? Então ali no caso, você tem que estar protegido. E você citou um outro caso interessantíssimo, que você não pode contaminar a água, né? No caso de uma água, aí é o contrário. Aí eu acredito que tem um procedimento de limpeza, né? De higienização de todo o equipamento, do próprio mergulhador antes dele entrar numa água nessa questão, né? Sim, que nem, por exemplo, a gente tem um traje chamado de roupa seca. Ela é uma roupa selada, que é para você poder adentrar esses meios. Você vai adentrar, por exemplo, aquele mergulho de esgoto. Rio Pinheiros, Rio Tietê, esgoto, caixa, fossa. Já mergulhou nesses locais, já? No Tietê? Ali naquela situação ali, você vai achar de tudo, cara. Alça de pinico, mods velho, pneu, preservativo, carcaça de cachorro, resto de tudo que você imaginar. Então, imagina, é uma água... Você não pode ter contato com aquela água. Imagina as suas mucosas tendo contato com uma água daquela. Aquilo vai, meu irmão, te arrebentar. Certo. Então, o que acontece? As empresas, elas têm que fornecer um material adequado para o mergulhador poder acessar isso aí. Então, o que acontece? Tem esse traje seco, que é um capacete de mergulho e uma roupa toda selada, que impede o teu corpo de ter contato com isso aí. E na questão de uma água que vai ser potável, é o mesmo cuidado. Só que a roupa, o traje seco, a roupa tem aquela blindagem que não vai fazer você ter contato nenhum, ela tem que passar por uma asepsia, praticamente uma esterilização. Todo o material para quê? Para você adequar aquele meio ali de forma segura. Show de bola. Assim são realizados esses mergulhos. Ainda na linha do segmento onshore, algum destaque da tua experiência, de alguma situação interessante para compartilhar com nossos colegas aqui? Não? Bom, o mergulho onshore, ele tem uma gama, você vai estar sempre envolvido em muitas obras, você termina participando de coisas importantes, que nem a construção de uma ponte. É como você vê uma obra começando do zero. O trabalho do mergulhador, ele não vai aparecer, mas a gente sabe que a gente teve ali. Às vezes você passa numa ponte que foi construída, aí você, caramba, eu estava trabalhando aqui quando estava sendo feita a fundação dessa ponte. Ou uma outra questão, você está trabalhando uma praia, por exemplo, ela não ter balneabilidade, ela ser uma praia poluída. E, sei lá, teve um projeto para poder fazer um lançamento do emissário, para poder descartar aquele esgoto mais para fora, e, de repente, o que acontece? Você está envolvido naquela obra, não aparece, mas você sabe que aquela praia se tornou balneável de novo, e você teve participando daquela obra. Isso, querendo ou não, traz uma certa satisfação para quem está envolvido nessa atividade. Trabalhos de importância, né? Pois é. Muito bom. Vamos começar a explorar, então, um pouquinho do offshore, né? Até para que você traga para o nosso público aí um pouco da experiência atual, né? E que pudesse falar um pouquinho, por exemplo, né? Primeiro passo, né? Para que os mergulhadores possam executar as suas atividades, ou eles vão partir do mergulho através da própria plataforma, uma plataforma de petróleo, por exemplo, ou um navio, enfim, ou vão com uma embarcação, né?
Eu imagino que seja essa a realidade, a rotina de vocês. Você tem como mencionar quais seriam assim os tipos de embarcações? Como é que esse pessoal trabalha? Como é que eles chegam até o local de execução da atividade para o mergulho offshore? Bom, o mergulho offshore ele é o seguinte: ele tem soluções têm que ser criadas de acordo com cada cliente, seja em qual ramo que for, né? Então, o que acontece? Todo mundo sabe que o espaço numa plataforma, numa unidade petrolífera, ela é algo precioso demais. Então, o que acontece? Tendo em vista isso, as empresas elas tiveram que se adequar e criar soluções para os seus clientes. Então, o que hoje acontece? O mergulho através da plataforma, você acessar locais de trabalho com mergulho de uma unidade petrolífera, ele ainda existe, à frente e a bordo. Mas também as empresas criaram soluções e hoje elas têm embarcações que ela se desloca com o equipamento dela de mergulho, oferecendo assim, tirou aquele equipamento da plataforma, colocou numa embarcação, que ela pode ser uma embarcação com propulsão a hélice, ela pode ser uma embarcação com propulsão a hidrojato, e onde o equipamento e a equipe de mergulho fica assim mais ostensiva. Ele consegue se mover pelos bordos da plataforma, acessar locais e realizar intervenções de maneira muito mais rápida, e a mesma empresa ela tem condições de deslocar a embarcação entre as unidades ali num determinado campo. Coisas que a bordo, com a frente a bordo na plataforma, esse deslocamento já é difícil. Ele já é limitado, que se às vezes você está num bordo, aí você tem que se deslocar para outro bordo, então já fica uma coisa um pouco amarrada. Mas, então, esses seriam os 3 meios aí da gente poder estar fazendo os 2 meios. Ou o mergulho ser acessar com o mergulho da própria planta, da própria plataforma, ou através de embarcações adaptadas para apoio de mergulho. Legal. Excelente. Perfeito. Então, da questão das embarcações, né? No caso, hoje você atua dentro de uma embarcação, então... Bom, o convívio que eu queria dizer assim, o convívio, né, o dia a dia de trabalho é o ambiente de um barco, né? Vocês vivem num barco. A plataforma em si, ela também, ela obedece praticamente as mesmas restrições e segue o mesmo modal, né, para treinamento, para questão de requisitos legais, né, por exemplo. Requisitos, tudo isso aí. Então, uma embarcação e uma plataforma de petróleo, elas, por estarem no mar, serem obra viva, elas vão ter praticamente, são os mesmos procedimentos de segurança, procedimento de evacuação, balsa salva-vida, aquele curso de salvatagem. E o que acontece? Todas as empresas que estão envolvidas no ramo offshore, elas oferecem a opção, às vezes a frente pode estar embarcada numa plataforma ou ela pode ser realizada a bordo de uma embarcação adaptada para poder estar fazendo realizando essas tarefas. E geralmente o funcionário ele está à disposição da empresa. Então, ele pode hoje estar embarcado pelo navio da empresa, ou ele pode estar sendo convocado para fazer um embarque na plataforma. Então, existe essa mobilidade. Sim, perfeito. Mas sempre está nessa condição de isolamento, né, de confinamento no ambiente marinho, né? Que isso é uma premissa básica ali, né? A ilha de ferro, né, que eles falam. Positivo, porque assim, né, é um lugar de difícil acesso, né? Algumas unidades aí chegam, para você chegar nela por aeronave, você vai levar 1 hora. Outras levam de 16, 18 horas de navegação para chegar. Então, é um lugar assim que não dá para ir e voltar todo dia. Perfeito. Muito bom. Então, aí aproveitando, Ederson, acho que a nossa conversa está muito, muito bacana, né? Você está trazendo aí muitas curiosidades aí da tua profissão, né? Eu queria que você falasse um pouco aí desse processo de manutenção
em inspeção, né? Que é uma atividade muito praticada aí através de mergulho, né? Você consegue dar alguns exemplos para a gente desse tipo de atividade, da importância? Bom, isso aí vai começar lá na base, né? Com o mergulhador lá na base. Então, a pessoa, o que acontece? Ela vai ingressar na carreira de mergulhador. Então, ele já tem que... Algumas empresas trabalham com inspeção, outras mais com manutenção, mas independente do que... O cara ele tem que se preparar para as duas situações, porque aquilo lá tem que constar no currículo dele para ele poder estar atendendo essa gama, né, que o mercado tem aí para poder estar sendo inserido aí no mercado de trabalho. Então, vamos lá, falando de manutenção. O cara ele tem que terminar o curso de mergulho dele, ele não vai saber fazer manutenção de nada, a real é essa. Aí o que acontece? Ele tem que ingressar num curso específico de manutenção e de manutenção de estruturas oceânicas. Aí o que acontece? Ali ele já vai ter um apanhado geral do que é uma boca de sino, um dog, as manutenções que são previstas para ser realizada com mergulho. E a questão da inspeção, o cara já vai ter que fazer um curso próprio de inspeção subaquática para poder estar fazendo as inspeções, gerando relatório, que vão ser analisados, e aí o que acontece? Aquilo ali já tem peso para a empresa, um relatório dela. A responsabilidade é tremenda, né? Porque você está testando, por exemplo, lá se tem ou não uma trinca numa estrutura, né? Foi você que desceu e afirmou, tem, não tem, né? E aí você vai gerar um laudo, provavelmente, dessa inspeção, né? Então, é uma responsabilidade tremenda, né? É positivo, porque ali você vai estar analisando integridade, você está analisando uma solda, você está analisando uma corrosão, e aquilo ali depois é gerado relatório, é feito análise. Por exemplo, o cara vai avaliar uma trinca num determinado lugar. Ele tem que saber o que ele está fazendo, porque, vamos supor, ele chega lá, ele viu uma coisa que ele acha que é uma trinca, mas na verdade não é. Mas gerou um relatório como trinca. Aí depois você imagina uma empresa tendo que fazer todo um cenário para analisar uma trinca que não foi uma trinca. Putz, entendeu? Ou o contrário, o cara viu uma trinca, mas então tem uma certa responsabilidade nisso. Muita responsabilidade, inclusive, mas é aquilo, o cara passa por todo um treinamento, avaliação, para ele poder sair de um treinamento apto para poder estar gerando esses relatórios, para poder estar concluindo tudo isso aí. Muito bom. Aí vamos em frente, né? Pegando o mesmo raciocínio e pensando assim, poxa, como é que vocês tratam o tema planejamento, né? Como é que a questão da gestão dos riscos está associada, por exemplo, nesse planejamento, né? Eu queria que você falasse um pouco da importância disso, né? E como vocês, para executar essa atividade, se planejam, né? Pois é. Isso aí, cara, isso aí vamos supor, isso aí é o primordial para todas as operações, seja de mergulho ou não. Mas no caso da operação de mergulho, ela tem, isso aí é o fator, é o critério que vai dizer se vai ter um acidente, se aquilo ali vai ser feito com sucesso, porque tem que ser planejado, replanejado. Então a gente tem reuniões de DDS, né? A gente tem as nossas ASTs, as APR, tudo feita com um critério julgando todas as possibilidades, para aí sim, depois de tudo amarrado, tudo alinhado, procedimento executivo, toda essa questão dos riscos ambientais, riscos de acidente, incidente, depois de tudo isso batido, rebatido, aí sim a operação é startada e aí começa, mas no nosso procedimento, nas nossas análises pré-tarefa, toda essa situação não pode estar nada descartado, porque é uma atividade crítica que não dá margem para erro. Você, assim, a gente costuma, às vezes nos treinamentos a gente costuma focar, né, não só isso, mas, por exemplo, evidenciar os riscos principais, né? A gente fala de altura, risco principal, queda.
riscos adicionais, choque elétrico, tal. Na atividade do mergulho, qual que você enxerga como... Existe um risco principal na atividade do mergulho? O risco principal na atividade de mergulho é assim, você está indo, você vai botar um cara para trabalhar, ou você mesmo, que é mergulhador, num ambiente que não é para o ser humano estar, cara. Então aí você já abre a cabeça para o que pode acontecer de errado. Uhum. É uma gama de possibilidades, cara, que assim, a gente tenta prever ao máximo o que pode dar errado, que na verdade, é o que a gente já fez. Quando você faz um APR, uma ST, uma ST, uma análise de risco, é praticamente isso, cara. Você vai dar uma marretada. O que pode acontecer? Pode pegar meu dedão. O que eu posso fazer para impedir isso? Esse caminho que a gente sabe qual que a gente vai trilhar, né? Uhum. Para poder gerar todo o documento, para poder mitigar esses riscos máximos, para a gente poder estar fazendo uma operação segura. Sim. Então, só o fato de você pegar uma pessoa e colocar ela numa situação de trabalho onde o humano não foi projetado para viver, então você já imagina a possibilidade de coisas que pode vir a acontecer, né? Mas, como a gente chama do espaço confinado, né? Ambiente não projetado para ocupação humana, né? Pois é, mas o que acontece? É uma atividade relativamente segura, porque hoje a gente está com um know-how bastante eficaz de barreiras e experiências que foram tendo ao longo do tempo, que já mitigou bastante esses efeitos. Então, hoje a gente já pode afirmar, com as prevenções, tudo, que é uma atividade relativamente segura. Legal. Lógico, do que? Tendo esse planejamento, pré-operação, discutido de forma séria, profissionais da segurança envolvidos, procedimentos sendo revisados, atenção aos itens da Norman 15 para a operação. Então, corre bem de forma tranquila. Porém, tem que ter muito cuidado a fazer todo esse levantamento aí, antes de ter um mergulho. Não sei se o Altair ia, mas eu vou roubar mais uma pergunta aqui, né? Ainda relacionado aos riscos da função direta, né? O mergulhador, ele tem um risco a sua própria saúde, né? Um risco insalubre. Seria uma profissão que você pode, né, com o tempo, se você não cumprir os procedimentos, igual você falou, né? Existe um risco, né, da descompressão, né? Não existe esses tipos de fatores que afetam a saúde a longo prazo também de um mergulhador? Positivo. Aí o que acontece? Isso daí, a maneira de você ter a prevenção a esses acidentes na atividade de mergulho, ela começa na base. Isso aí o cara já recebe esse conhecimento na formação dele, que é a tabela de mergulho, como lidar com as tabelas de mergulho, tempo de fundo, velocidade de subida. Isso daí já é tudo... Isso vem na formação do profissional. E também tem a Norman 15, onde isso aí vai estar tudo agregado lá. Da onde é o pilar que até as escolas de mergulho elas têm que atender o que pede a Norman 15. A atividade de mergulho ela é a mãe de todo esse conhecimento. É ela que fornece a base para todo o conhecimento da atividade, que é onde foi feitos os estudos e tudo relacionado. Agora, vamos supor, se você fizer uma parte do procedimento errado ou descumprir algum item, aí você está pedindo, né? A exposição vai ser evidente. Aí você está se expondo, aí você também não tem como culpar a atividade em si, porque também tem um pouco de mito. Assim, não que o risco não exista, existe, é uma profissão arriscada, mas assim, a gente também tem que ter tranquilidade de dizer isso, que quando você trabalha com a segurança e trabalha com seriedade, na base da documentação, fazendo todo o levantamento, respeitando os procedimentos que são criados, respeitando a Norma 15, cara, é um risco de acidente praticamente zero. É mais fácil se acidentar no mergulho esportivo, né? Às vezes, que é de lazer, né? Do que no caso desse que tem toda essa segurança ao redor, né? Positivo.
Então, aí vamos para o mar lá, vamos mergulhar. Vamos pensar assim, tá? Perfeito, eu acho que você resumiu bem a importância do planejamento, né? O diferencial que isso faz em relação à execução da atividade. Mas eu tenho a curiosidade de perguntar assim, o processo de comunicação, como a importância desse processo para um mergulhador, para uma equipe de mergulho, como é que funciona isso? O que você destacaria, né? A comunicação num termo mais amplo, né? Como é que você destacaria isso como sendo algo importante para a atividade de mergulho? A atividade de mergulho, ela precisa ter uma comunicação 100% limpa. Não tem como você ter Você não pode ter ruído numa atividade de mergulho. Porque o que acontece? São muitas operações que acontecem, às vezes, de forma simultânea. Vamos pegar uma situação assim. Vamos fazer um arranjo aqui de uma situação, operação rolando, beleza? Aí vamos falar... o mergulhador, ele se comunica com a superfície através do rádio. É um umbilical, ali naquele umbilical vai o ar comprimido para o mergulhador respirar, vai o cabo, que vai ter um acessório que é uma lanterna, que é para o mergulhador poder ter acesso à iluminação lá embaixo, tem um outro, esse é um cabo híbrido que vai fornecer iluminação, vídeo e fonia. E uma linha de vida, que é para, se tudo isso romper, o mergulhador continua conectado à superfície por um cabo que está no umbilical dele. E ainda tem o pneumofatômetro, que é uma mangueira que ela vai expulsar ar na extremidade dela, que está lá no mergulhador, e quando ela é fechada, ela faz a leitura de profundidade no pneumofatômetro, que fica no painel de controle do mergulhador. Então, vamos lá, falando da parte de comunicação. O mergulhador do nosso arranjo. O mergulhador ele vai se comunicar com a superfície, com o supervisor, com rádio. Ele fala e o microfone está ali dentro do capacete, do oronasal, e ele está se falando com o supervisor full time ali. O supervisor ouve ele fala, e eles interagem ali entre eles. Só que vamos partir do quê? A gente está com uma peça e a gente precisa colocar ela num determinado local. Sinalizar ali por via rádio, né? Então, o que acontece? Eu vou estar falando, o mergulhador vai estar falando com o supervisor e o supervisor vai estar com o rádio, com o operador do guindaste. Nossa, caramba. Que difícil essa comunicação, né? É bem difícil. Então, o que acontece? Tem que ser uma comunicação limpa, uma comunicação que não... Tanto que quando a gente vai fazer essa comunicação, ela tem que ela tem que ser canais específicos. Por exemplo, vamos para canal tal, aí leva toda a operação para o canal tal, porque ela não pode ter uma interferência. Já pensou? O cara está lá no fundo, com a peça levantada, ele pede para mover essa peça para um determinado, para frente, para trás, para o lado, e na hora que o supervisor dá o comando para o operador do guindaste, entra um outro cara na rádio. Aí o mergulhador pede para parar a peça, mas o operador do guindaste não recebeu, porque teve um ruído e leva a peça para uma outra região, podendo provocar um acidente, um prensamento, alguma coisa. Sim. Então, ela tem que ser uma comunicação 100% limpa. E a gente também tem uma forma de... A gente também tem que sinalizar o local onde está tendo uma operação de mergulho. Essa sinalização a gente costuma usar, vamos supor, o navio está tendo uma operação de mergulho num navio. Outra embarcação quer chegar, se aproximar, entrar no raio dessa operação. Mas ela não fez contato com o rádio, não falou nada, mas a gente ainda tem uma outra barreira que a gente pode sinalizar que ali está tendo uma operação de mergulho, que é pela chamada bandeira alfa. Quando ela está hasteada, a bandeira alfa, junto com a bandeira de mergulho, ela está sinalizando que naquela área está acontecendo uma operação de mergulho. Então, só do comandante da embarcação perceber a existência dessas duas bandeiras, ele já se posiciona fora da área e tenta chamar por rádio para saber se ele pode se aproximar,
aí ele vai ter informação até quando aquela operação vai durar, se aquela operação vai ser interrompida. Então, a gente faz essa comunicação pelo rádio do mergulhador, a gente usa a rádio UHF, VHF, e ainda tem essa sinalização física, visual, que no caso é essa bandeira aí, que é uma forma de sinalizar a operação de mergulho na área. Aí, pessoal, aí o grupo prevencionista que está assistindo, uma verdadeira aula sobre a importância da comunicação. Observem, hein? Numa atividade de mergulho, olha o número de exemplos de situações que ele mencionou, né? Da importância de uma comunicação clara, limpa, né? Como você mesmo falou, né? Para que realmente não afete a execução da atividade. Muito bom. Isso excelente. É a base. E aí o pessoal também tem que passar por treinamento, que a gente usa sinais padrão. Às vezes está movimentando uma carga, a gente tem que ter todo aquele treinamento, sinal. Para quê? Para poder... A comunicação numa operação de mergulho, eu posso dizer que o planejamento é praticamente 90% da operação de mergulho. A comunicação, ela é 90% também. Eu vou a mais. Eu vou dizer que para uma operação de mergulho ter sucesso, comunicação e sinalização, ela está ali, tem que estar 100% operacional. Primordial, não dá para ter falha. Não dá para ter falha. Primordial, né? Perfeito. Até assim, é curioso, eu achei curioso isso, né? A gente que não é da área, mas a sinalização do local de trabalho, onde está o mergulhador, como você falou, outras atividades que possam estar acontecendo, então existe o risco de ser atingido por, né, queda de equipamentos, que a gente chamaria de carga suspensa, né, no ambiente industrial. Então o mergulhador ele também está exposto a esse risco debaixo d'água, né? Você falou de uma peça içada, né? A gente fica aqui, a gente que é prevencionista fica imaginando aquelas situações, nossa, pensou se essa peça cai, enrola no umbilical do mergulhador e empurra ele lá para baixo, né? Então, esse risco é contemplado dentro desses procedimentos, né? Existem medidas de controle, que no caso a sinalização, né? Para isso, né? No caso. Bom, então a gente também tem que tocar num outro ponto também. O cara ele está lá embaixo, ele está trabalhando, independente se for offshore, onshore, onde ele estiver, e ele está com uma determinada peça, uma carga levantada. Então, o que se aplica fora d'água também vai se aplicar lá embaixo. Tem uma coisa chamada posicionamento seguro. Isso aí tem que ser usado sempre, em qualquer circunstância. Você não vai... Da mesma forma que você está fora d'água com a carga suspensa, você também tem que se colocar numa situação também com a percepção de risco estritamente aguçada. Para quê? Porque aquilo corre o risco de romper, se projetar na sua direção. Então, basicamente esse o cuidado que eu tenho que ter. A percepção de risco ela tem que estar em dia. Legal. Não dá para o cara ficar patetando, pensando em conta, pensando em... Sei lá, cara. Pensando na morte da bezerra, com a carga suspensa. O cara tem que estar posicionado de uma forma consciente e atento com a percepção de risco. O planejamento, acredito que ele contemple também essa questão do preparação psicológica do mergulhador antes dele adentrar. Até hoje, a NBR, que trata o espaço confinado, a última que saiu, né, de 2017, ela fala sobre comprovar a saúde no momento, ou seja, um formulário de pré-avaliação de saúde. Nesse formulário, algumas perguntas, por exemplo, se o cara dormiu bem, se o cara está tendo algum problema, né, para saber se ele está, porque, como você falou aí, pateteando, né, pensando em conta, pensando em problemas pessoais, não tem como, né, realizar uma atividade crítica dessa com essas interferências, né, no caso. O procedimento ou até mesmo a visão do líder tem que, né, tá percebendo isso dentro da equipe, né? Isso aí, a gente ainda mais que está vivendo esse cenário de Covid, essas questões aí que mexem com o emocional de algumas pessoas, então a gente tem que estar com um foco ligado nisso, buscando sinais, porque o que acontece? A gente tem que estar buscando a mudança de humor, a mudança, se a pessoa está dispersa, porque às vezes essa pessoa, para preservar a própria integridade dela,
ela tem que ser tirada de operação. Ela tem que ser levada para uma conversa, entender o que está acontecendo para preservar a própria pessoa, né? Porque equipamento, bem material, isso aí é tudo justificável. Agora, perder uma vida, perder uma pessoa assim, por uma coisa que a gente poderia estar evitando, isso aí a gente tem que estar muito, muito atento com isso aí. Eu queria aproveitar ainda nesse mesmo raciocínio, porque muitas pessoas que estão nos assistindo, né, muitos profissionais da área de segurança, têm com certeza essa curiosidade, né? Eu queria que você falasse um pouco dos equipamentos de proteção utilizados por um mergulhador, a importância da qualidade do ar, como que isso é monitorado, né? De uma maneira rápida, é lógico, você não precisa entrar em detalhe dos equipamentos, são bem complexos, mas um panorama geral só para o pessoal ter uma ideia. Okay. Vamos lá. O equipamento de mergulho. O equipamento de mergulho ele pode ser o ar ele precisa ser fornecido pelo mergulhador. O mergulhador ele pode ser através de compressores, ele pode ser por uma bancada de cilindro, mas a grande questão é esse ar ele tem que estar 100% puro. Então o que acontece? Na região onde o ar é captado tem que estar disponível ali analisadores de gás para a gente poder estar tendo 100% de certeza que o ar que está sendo captado é puro. Depois, esse ar, quando ele sai do lugar que ele é armazenado, que a gente chama de tanque, ele é comprimido, ele vai para o tanque de volume. Quando ele é para ser fornecido pelo mergulhador, para o mergulhador, ele vai passar por 3 sistemas de filtragem, que é para partículas, sólidos e líquidos, e aí sim, ele é fornecido por um mergulhador, assim, um ar com 100% de pureza. Porque, vamos supor, como ele vai estar respirando esse ar lá numa condição de pressão, ele está lá no fundo, então o que acontece? Esse ar chega pressurizado para ele. Então, se tiver algum elemento, algum gás, alguma coisa que possa trazer malefícios para o mergulhador, que não traria aqui em cima, por exemplo, CO2, ele vai chegar lá muito mais concentrado. Aí pode levar o cara a apagar. Um exemplo prático, por exemplo, aqui está captando ar para o mergulhador e tem um cara fazendo pintura aqui do lado. Contaminante ali. Então, o que acontece? Os vapores ali da tinta, dos solventes, se for captado pelo compressor, o que acontece? Você está aqui na superfície, você vai estar só sentindo o cheiro, mas esse cara vai pegar isso lá embaixo numa concentração muito alta, porque vai estar comprimido. Então, ele pode vir até a apagar um desmaio e aí virar uma situação de resgate. Muito bom. Perfeito. Alguma pergunta específica, Ralph? Não, pô, eu tô aqui admirando a aula aqui que a gente está tendo. É legal que a gente vê, né, que até frisar aqui para quem está assistindo, o Ederson não é um profissional de segurança, ele é um mergulhador, mas ele está dando uma aula de segurança aqui nos procedimentos, nas rotinas. Isso a gente vê a importância, né, de qualquer profissional, né, ter a segurança correndo na veia ali, né, e entender principalmente, né, ser um profissional da segurança, né, porque ele não é um profissional de segurança formado, mas que ele acabou de mostrar para a gente aí que ele é um profissional que conhece muito de segurança, né? Eu costumo deixar claro o seguinte, quando a gente vai falar sobre segurança, é assim, vamos pegar um exemplo prático aqui. Às vezes o pessoal confunde a segurança como um tema chato, como um negócio de que, pô, cara, na minha folga vai se ferrar, cara. Puta que pariu, eu tenho que fazer curso sobre, sei lá, espaço confinado, cara. O que eu tenho a ver com isso? Mas só que é o seguinte, cara, eu tenho que fazer um curso de resgate em altura. Pô, cara, eu tenho que fazer curso de segurança. Encara isso de uma forma negativa, mas só que a gente tem que abrir a cabeça para a questão da segurança, porque ele é um negócio sério. O acidente ele não avisa quando ele vai acontecer, ele não dá sinal, ele é assim, ó, as coisas estão bem e 30 segundos, 1 minuto depois, o pandemônio pode estar instaurado, cara.
barata voa total e tudo pegando. Então, o que acontece? A gente tem que encarar o treinamento com seriedade. A gente tem que sair dali aprendendo o conteúdo, porque você não sabe quando você vai usar aquilo. E vou mais além. Além o quê? Quando você faz um treinamento, você assina um documento de ciência, cara, que você passou pelo aquilo ali, que você tem o conhecimento, que você está apto e está treinado. Então você tem que estar com aquilo ali realmente no sangue, você tem que estar com aquilo ali absorvido. Porque o que acontece? Digamos que se você aconteceu deu lá uma confusão, um acidente, aconteceu lá um problema, teve fatalidade e tal. Cara, as investigações vão estar aí, cara. E quando eles pegarem toda a documentação, tem um documento lá, cara, que você tem ciência que você passou por um treinamento. Então, você tem que, de fato, absorver o conhecimento. Então, eu peço, assim, o conselho que eu dou, quando forem participar de curso, palestra sobre segurança, aí tem que ser feito com seriedade, porque o negócio não avisa não, gente. É aquela que eu falo às vezes nos treinamentos, né? Negligência, imprudência e imperícia, né? Então, o cara que recebeu o treinamento, ele nunca vai poder dizer que ele era imperito, que ele não sabia, né? Ele não vai poder falar que a empresa foi negligente, porque a empresa lhe deu o treinamento. Então, ele é um imprudente, ele é o cara que sabia o certo e fez o errado, né? Então, a gente tem que trazer isso mesmo, essa realidade aí. E a diferença está nos detalhes, cara. Nos detalhes. Os detalhes, a diferença está nos detalhes. Às vezes você faz um negócio, cara, a vida toda, mas você faz errado, cara. E aquilo ali era o quê? Uma bomba relógio com estupinho aceso que é papai do céu lá em cima que não deixava arrebentar com tudo. E quando você passa por um treinamento, um briefing, qualquer coisa que seja, às vezes uma pequena mudança ela vai fazer toda a diferença na forma de trabalho e tal. Então, o recado que eu deixo é para os profissionais, independente da área dele, ter seriedade no treinamento, participar de fato, absorver o conhecimento, que isso aí é para a gente mesmo, cara. Muito bom. Vamos lá, ainda na linha da atividade, ainda estamos na atividade. Daqui a pouco a gente sai do mar e aí a gente vai falar do Ederson como pessoa fora do trabalho, etc., né? Mas ainda no mar, como que você abordaria para a gente ou apresentaria para a gente as situações de risco que envolvam, por exemplo, o mergulhador está lá, vai entrar em contato com uma tubulação pressurizada, vai entrar em contato com um cabo energizado, enfim, é possível se deparar com uma situação como essa? E se deparar, o que deve ser feito preventivamente, né? Bom, isso aí, vamos lá. Isso aí vai começar lá naquele planejamento, ainda lá na superfície. Então, aí que está a importância de um planejamento antes do mergulho começar. Isso tem que estar mapeado. Vamos pegar um exemplo de uma caixa de mar num navio. Pô, a gente vai fazer um trabalho, vamos colocar uma operação assim. A caixa de mar. Ela pode ser uma tomada de água do navio para combate a incêndio, ela pode ser uma água para resfriamento de uma unidade motriz. Ela pode ser uma água de lastro da embarcação. E vamos supor, lá dentro tem uma válvula rompida, uma válvula que está com vazamento, e a gente tem que fazer a troca dessa válvula. Ou se for uma caixa de mar, que pega tomada d'água para combate a incêndio, vamos supor, ela está ali no automático, a linha está toda pressurizada. Teve um incêndio numa determinada parte do convés. O que acontece? É sabido por todos que quando a gente abrir a válvula que vai mandar água para a mangueira de combate a incêndio, aquela válvula, aquela tomada d'água, ela vai entrar no automático. No momento que despressurizar a linha para mandar pressão na linha para o combate a incêndio. Então, aonde que começa o arranjo para uma operação numa caixa de mar dessa? O mergulhador, ele não pode ir, vai ter análise pré-tarefa, ST, APR, para os riscos, para mitigar esses riscos, mas aí vai entrar a parte da comunicação com um navio ou determinada estrutura, que é o quê? Que a gente precisa fazer o quê? Impedir
que essa caixa de mar ela entre em operação, vamos supor, no momento que o cara estiver lá desparafusando a grade para colocar um batoque, para poder fazer um tamponamento, para eles fazerem a manutenção pelo lado de dentro. Então, você imagina a patetada que seria o cara tá lá fazendo o trabalho dele, de boa, desparafusando tudo, soltando tudo, e do nada aquilo ali entrar em operação, puxando tudo. Meu irmão, vai causar um acidente. Sim, fatal, né? Mas, fatal ou não, vai saber que proporção. Tem tomada d'água que passa uma pessoa dentro fácil, vai parar lá no rotor da bomba, cara. Então o que acontece? Esses riscos, eles têm sim, isso também pode acontecer, o cara trabalhar numa linha, numa situação que esteja pressurizada, e aí qual que seria as barreiras para isso? Tem como a gente tirar essa pressão? Tem. Diminuir então, a pressão, né? Tira a pressão. Caixa de mar. Pô, tem o risco dessa caixa de mar entrar em operação? Tem. Então vamos bloquear ela. Cadeado. Legal. É praticamente o que a gente vive em fora terra. d'água. Isso aí também é visto, por exemplo, o cara vai trabalhar na usinagem de um eixo. Aquilo tem perigo de entrar, de girar? Tem. Então vamos bloquear. É o mesmo princípio. Cadeado, às vezes no volante botoeira, da válvula, ou lá na botoeira do acionamento, ou o cara arranca aquele disjuntor e prende ele em outro lugar. Aí é aquela mesma situação. Só no caso, você está numa embarcação, você vai receber uma foto, um documento assinado e que aquilo ali está bloqueado, a foto do sistema de bloqueio. E quando a gente está em terra, em obra de terra, a gente tem aquele costume, acho que a galera já viu, né? Aquela caixinha com cadeado. Caixa de bloqueio. Aquilo ali dava maior confusão, cara, porque, às vezes todo mundo trancava com, sei lá, 8 cadeados. Um cadeado para pegar... Às vezes o cara ia embora e esquecia o cadeado dele, a chave dele. Aí, para poder quebrar um cadeado daquele, era um problema do caramba. Mas é eficaz, cara. É uma barreira física que, é imprescindível. Ninguém hoje em dia tem coragem de trabalhar ninguém é doido de fazer uma manutenção numa coisa sem um bloqueio. Sem um bloqueio, né, das energias. Não, e assim, a gente fala questão de doido, né, para falar o português rasgado, né? Mas isso é procedimentado, né, galera? Isso aí é uma parte do que, em hipótese alguma, o cara assumir uma bronca dessa hoje de fazer uma operação nessa situação, ele sai de lá até preso, se bobear. Exatamente. É importante frisar isso. E é verdade, né? Você não está falando nenhuma besteira, não. Existe legislação. Dependendo, algumas empresas, ela tem uma matriz lá de consequência, que ela abre lá. Aí o que acontece? Isso aí vai para uma matriz de consequência, vai para uma situação que o cara, às vezes, não se emprega, não é que não se emprega, dependendo se ele estiver trabalhando numa companhia grande ou para uma grande prestadora de serviço que manchar uma numeração dele, porque, cara, isso aí é uma coisa que não cabe mais no cenário de hoje, você burlar sistema de bloqueio. Segurança. Uhum. Muito bom. Vamos lá, vamos agora perguntar para o Ederson, assim, como que você enxerga, assim, no teu histórico aí, algum momento de grande emoção, assim, que você pudesse compartilhar com a gente dentro da tua profissão? Teve um determinado momento, uma situação que, me emocionou porque, sei lá, ou eu fiz algo diferente, enfim. Tem alguma coisa assim que você lembre, assim? Tem. O mergulhador, ele é assim, a gente trabalha numa situação que o nosso trabalho não aparece. Está lá embaixo, quem é que vai ver o trabalho do cara? Está lá embaixo. Então, o trabalho do mergulhador ele não aparece. Então, é uma satisfação para o mergulhador, para a equipe de mergulho, quando ele consegue concluir um trabalho, consegue concluir Fica assim, para a equipe toda, no geral, uma satisfação, né? De você estar sendo útil, você está sendo... Uma missão cumprida, né? Dever positivo, de missão cumprida. Isso aí, uma missão cumprida, aquela satisfação. Mas, assim, uma coisa assim, que marcou demais assim, a gente foi
assim, foi muito bacana esse dia. Tava tendo uma... Foi lá no começo, tava tendo... Era época de chuvas numa cidade do interior de São Paulo, Paulínia. Paulinho. Então, o que estava acontecendo lá? A chuva veio avassaladora e chuvas torrenciais mesmo. E a captação de água da cidade ficou comprometida. Muita areia encalhando no crivo de captação, muito lixo do rio, e assim, a gente foi acionado para poder ir lá, para poder desentupir, limpar e mergulhar com draga, para poder tirar toda aquela areia ali da situação e voltar à captação de água. E a gente estava numa situação complicada, porque o fornecimento de água da cidade estava muito comprometido e os hospitais já estavam ficando sem água. Então, o que acontece? Já partiu para o lado pessoal da parada, entendeu? Pô, o pessoal tá precisando de água, cara, e agora? Pô, tá pegando pra caramba. E, cara, a gente passou uma madrugada inteira, cara, revezando e trabalhando e mergulhando. Cara, e era uma coisa assim de doido, cara, porque tu tirava, sei lá, 1 m³ de areia. Em questão de minutos, encostava 3 de novo. Ou seja, qual que era a situação? A gente não ia sair de lá. Enxugando gelo. Enxugando gelo. E ficamos assim a madrugada inteira, a chuva foi diminuindo, devagarinho começamos a vencer a chegada da areia e saía o cara comia uma quentinha, tomava uma sopa, botava a roupa, caía na água de novo, aquele saía, dava um descanso e ficamos assim. E assim, quando a gente recebeu a notícia que o nível de água estava voltando e os reservatórios tava já tendo a sua capacidade restabelecida e os hospitais estavam já fornecendo água normal e operando de novo sem problema, aquilo ali bateu uma satisfação pessoal legal, porque a gente sabia que ali tinha criança, idoso, dependendo do atendimento ali, isso aí foi bem bacana. Bacana. Que belo exemplo, hein? Excelente, parabéns mesmo. E ainda nessa linha, né, eu queria aproveitar esse momento assim para que você, com essa experiência toda, né, já deu uma baita aula, né? O Ralph mesmo já resumiu bem, né? A gente fica muito satisfeito quando vê um profissional que tem uma bagagem de segurança intrínseca, ou seja, aquele profissional que acredita em segurança como valor, que é o que você tem demonstrado, né? Então eu queria que você pensasse assim, pô, agora eu vou conversar com aquele mergulhador Barriga, conhece o Barriga? Aquele que está entrando na área agora, né? Tem vários pseudônimos, eu não vou usar os outros, não, né? Então esse cara tá deslumbrado, né? Vai entrar na profissão agora. Se você tivesse a oportunidade de conversar com ele, o que você falaria? O que você indicaria? Quais seriam, né? Conselho a gente não usa o termo, né? Mas o que você orientaria ele, né? Eu orientaria primeiro ele pesquisar sobre o assunto, mas pesquisar de verdade, porque eu já vi gente ter frustração com isso, entendeu? É diferente o cara gostar de estar na água, é diferente às vezes o cara falar assim que, pô, eu me identifico com isso, e às vezes o cara falar que, pô, minha paixão é isso, mas às vezes não ter aptidão para isso. Isso aí são coisas distintas. Eu já vi cara que, tipo assim, participar do curso, ir bem em tudo, e sair para um dia de operação, e quando chegar final de tarde, ele voltar, dar a carteira de trabalho dele e falar assim, ó, isso aqui não é para mim. Ou seja, a pessoa investiu dinheiro, a pessoa investiu tempo, a pessoa treinou, a pessoa se capacitou e quando chegou na hora do vamos ver, do pega para capar, onde a mãe chora e o filho não vê, o que acontece? Correu. Eu não diria que assim correu. Eu acho que essa situação é até uma... Tem que olhar até o lado positivo disso, né? Da atitude.
Exatamente, você falou tudo, olhar o lado positivo, porque ele mesmo viu que aquilo não é para ele e que ele estava correndo um sério risco de estar nessa atividade. Alguma coisa aconteceu ali com ele mesmo, que ele falou, opa, peraí, isso aqui para mim não dá. Então, eu encaro isso aí como o cara ter honestidade de chegar, não é vergonha, não é, tipo, tá tranquilo, derrota, né? Não é derrota, é honestidade. Então, a pesquisa, ela é importante, em primeiro lugar, para quem quer trabalhar com isso. O cara ele tem que fazer uma pesquisa minuciosa. O que é ser um mergulhador profissional? No que eu vou trabalhar? O que eu vou pegar pela frente? Entendeu? E, feito isso, beleza. Aí ele vai passar para... Pô, é isso mesmo que eu quero. Eu quero me ferrar nisso aí mesmo, porque isso tem a ver comigo. Então, ele vai para isso. Depois, vai exigir muita dedicação para ele continuar nisso aí, trabalhando e querendo. Horas de estudo e sempre tá naquela de... Como é que fala? Buscando conhecimento, buscando se aprimorar, entendeu? Não é um trabalho leve, é um trabalho pesado. O que não é pesado é caro, entendeu? Então, a definição é essa. Você vai trabalhar mesmo. O mergulhador, por incrível que pareça, o pessoal pensa assim, o mergulhador. Cara, o mergulhador, ele trabalha muito pouco no fundo. Você vai ralar muito, cara, carregando troço pesado para lá e para cá, pra caramba. Aí, por isso que entra treinamento de elevação de carga, treinamento até de posição ergonômica, para você não pegar um peso de uma maneira inadequada e vir a se machucar. Porque o grosso do teu trabalho não está no fundo. No fundo, você vai lá para fazer o seu tempo de fundo lá com determinada profundidade e acabou. Mas quando você volta, você vai para o apoio de superfície, você vai preparar a ferramenta, você vai arrumar paiol, ou se não for em offshore, você vai ter que dar manutenção no equipamento, você vai trabalhar para caramba. Então, a pessoa ela tem que... Isso é importante da pesquisa, entendeu? O cara saber o que é, de fato, a atividade. Acho que isso aí é uma regra geral, né, gente? Qualquer atividade, o cara tem que ele tiver pretendendo ser inserido, que ele tiver querendo adentrar, ele tem que fazer essa pesquisa, né? Para ele depois não se frustrar e não vier a pensar assim, pô, perdi meu investimento. Porque tudo é investimento, né? Você investe tempo, dinheiro, e depois você não ter um retorno daquilo, é muito desagradável. Então, o recado que eu dou é façam a pesquisa. No caso, você na apresentação, nem chegamos, né, nesse mérito, mas você hoje atua como supervisor de mergulho, né? Positivo. Eu trabalho hoje, eu sou mergulhador, mas estou no momento como supervisor. A carreira do mergulhador começa com o mergulhador? Qual que é os degraus que ele pode ter na carreira? Cara, o mergulhador ele vai sair do curso, ele vai ser mergulhador, né? Aí vai trabalhar como mergulhador, fazendo as coisas da agremiação dele como mergulhador, né? Aí ele vai ser inserido na empresa, vai estudar os procedimentos da empresa, tal, as manobras, porque cada empresa ela trabalha com um determinado segmento. Tem empresa que trabalha só com usina hidrelétrica, tem empresa que trabalha só com emissário, tem empresa que só trabalha com offshore. Então, o cara, quando chega lá como um profissional novo, ele vai fazer o quê? Ele vai estudar o que a empresa dele, que ele faz parte do quadro de funcionário dela, qual que é o segmento dela, e vai estudar aquilo ali da melhor forma para ele poder estar trabalhando com aquilo. Beleza. Feito isso, aí o que acontece, cara? É aquela velha história, você está sendo olhado o tempo todo. À medida que você vai demonstrando perfil, tal, você vai deixar de ser um mergulhador, você vai passar a mudar de letra. Quando você muda de letra, o piso salarial já é um outro, vai mudando, conforme o cara vai ascendendo e as letras vai mudando. Aí o cara chega numa supervisão, aí depois ele sobe mais um degrau na supervisão. É aquilo, o cara está sendo olhado, ele está sendo avaliado, entendeu? Show. E basicamente é isso. Show de bola. Cara, muito bom mesmo, né? A gente tem um tempo a se cumprir aqui, mas a vontade era de ficar conversando aí sobre essa profissão curiosa. Eu já ouvi várias histórias tuas ao longo da nossa amizade aí, então tem umas histórias aí que eu até senti falta, mas não dá tempo, né? Muita história que o cara tem.
Eu lembro quando você começou que você falava que teus trabalhos pareciam uma missão do filme do 007, né? E tu ia lá com rádio e tal, cumpria aquela missão. Era uma doideira. Muito, muito legal, cara. Foi muito legal. Não sei se o Altair tem mais alguma pergunta, Altair? Vamos Não, pelo para as contrário, considerações. agradecer, né? Eu acho que já, pô, brilhante essa apresentação, Ederson. Eu quero te agradecer. E, principalmente o conhecimento somado à naturalidade de passar a informação. Isso para nós é fantástico. Tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo, que pouco ou quase nada sabiam sobre a atividade de mergulho, tenho certeza que, no mínimo, vão procurar conhecer um pouco mais, pelo menos da Norman 15, né? Despertou a curiosidade, né? Alguns podem até ser um pouco mais detalhistas, vão procurar lá a NR15 também, né? E o seu famoso anexo, mas eu acho que vale muito a pena esse tipo de pesquisa, né? Porque você demonstrou aí que é uma profissão muito bacana e que, sabendo lidar com os riscos, eu acho que é como uma outra profissão, obviamente, desde que haja o cumprimento, haja o respeito em relação ao risco, né? Eu quero te agradecer mais uma vez aí pela excelente contribuição aí, tá? Que isso, gente, eu estou aqui à disposição, e é como você falou, é uma profissão que levanta a curiosidade, né, do pessoal, né? Mas a gente tem aí nossas literaturas aí, onde a pessoa pode estar buscando um conhecimento, ela pode estar dando uma leitura aí na Norma 15, onde vai estar lá um pouco de... que ali vai dizer o que é desde a escola até o que tem que ser seguido, o que tem... até o teste físico que o cara tem que fazer para poder estar sendo inserido num curso de mergulho profissional, ali vai estar falando. Obviamente, né, se a gente for falar assim de todo o leque que o mergulho profissional tem, a gente vai ficar aqui praticamente o dia todo. Mas o que a gente deixou claro aqui, que, como você falou, é uma profissão que tem seus mitos e verdades, mas o pilar central de tudo é o quê? Se você levar a segurança a sério, se você for uma pessoa responsável com procedimento, tá atento às mudanças, atento a toda a documentação necessária, análise de risco e tal, dá para ser encarada de uma forma super tranquila. Bacana. Sem mais, então, né? Vamos finalizar o nosso segundo episódio aqui do podcast, né? Job Safe Podcast. Interessantíssimo. Eu acredito que vocês tenham gostado também das curiosidades dessa profissão totalmente diferente que a gente trouxe aqui. Vamos continuar assim, né? Como a gente falou desde o primeiro, a responsabilidade cada vez está maior, né? Porque a gente trouxe lá o Orlando, trouxemos o Ederson aqui falando um pouco dele, então a gente tem que manter esse padrão, né? Então, continue acompanhando nossas redes sociais, não só o YouTube, como o Instagram, o LinkedIn, o nosso site lá no blog de notícias, a gente sempre está trazendo uma notícia nova no nosso site. Procure conhecer a Safety Seeds. Nós estamos no mercado aí para falar de segurança dessa forma, né? Para trazer a segurança de uma forma agradável e responsável. Eu acho que ficou bem claro até no depoimento do Ederson aqui, né? Como o Altair até frisou agora no final, né? Uma forma agradável de falar um assunto com muita responsabilidade. Esse é o nosso jeito de plantar a semente da segurança. É assim que a Safety Seeds planta a semente da segurança. Ajude a gente, curta nossas redes sociais. Valeu, tamo junto. Abraço, Valeu, Ederson. galera. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.